Olá. Hoje a gente mergulha num tema espinhoso e super relevante, né? A relação histórica, que muitos apontam, entre o cristianismo institucional e regimes autoritários. Pois é, um tema complexo. E a gente tem aqui um artigo recente que conecta isso a eventos com Jair Bolsonaro no Brasil e também as críticas do Christopher Hitchens. Exato. Nosso objetivo aqui é meio que desempacotar os argumentos, os exemplos que esse material traz, sabe? Para entender a perspectiva do autor sobre essa suposta aliança histórica e como ela talvez se manifeste hoje. Vamos nessa? Vamos lá. Olha, uma coisa que salta aos olhos logo de cara no artigo é a descrição da presença, assim, constante, né? De figuras religiosas, padres, pastores. Rituais cristãos também, né? Isso. Em eventos ligados ao Bolsonaro. Seja, sei lá, em acampamentos, reuniões no palácio. O texto até menciona o próprio Bolsonaro citando o apoio da Igreja Católica, lá em 64, como um argumento para não chamar aquilo de golpe. Uhum. E aí, claro, a fonte traz de volta aquela citação forte do Christopher Hitchens. Aquela que diz: a religião não é apenas amoral, é frequentemente uma ferramenta de poder, sempre pronta para santificar a repressão como virtude. Bem direta, né? Sim, é uma linha argumentativa central no texto. E o ponto principal que o autor defende é que essa ligação, essa associação, não seria um acidente de percurso, sabe? Mas um padrão histórico mesmo. Um padrão histórico. E ele desenvolve isso como? Então, segundo o artigo, isso funcionaria como uma espécie de blindagem moral. A ideia que ele apresenta é que a religião seria usada para dar um verniz sagrado, para legitimar projetos políticos que, no fundo, seriam autoritários. Essa ideia de blindagem moral? Interessante. E como o artigo tenta mostrar isso na história? Ele dá exemplos? Dá sim, vários. Para sustentar essa tese da blindagem moral, o autor percorre diferentes momentos históricos. Ele cita, por exemplo, o apoio claro da Igreja Católica ao Franco, na Espanha, e ao Salazar, em Portugal. Certo. Menciona também as concordatas, aqueles acordos formais, né, entre a Igreja e o Estado, que foram assinadas com o regime de Hitler. Lembra de pastores na Alemanha que usaram aquela passagem bíblica, Romanos 13, para justificar a submissão ao nazismo? Nossa. E claro, como você já mencionou, ele aponta o apoio de setores religiosos importantes aqui no Brasil ao golpe de 64. Para ele, todos esses são exemplos dessa mesma dinâmica. Entendi. E aí, voltando à questão do Bolsonaro e 64 que o artigo levanta, como o autor interpreta especificamente essa fala dele que você mencionou? Então, na leitura que o artigo faz, essa fala do Bolsonaro não seria só uma defesa pessoal. Seria quase um reconhecimento dessa função histórica que o autor atribui à fé institucionalizada, sabe? A de servir como cúmplice e dar um selo de legitimidade para o autoritarismo. Quer dizer, a visão do artigo é que a igreja não foi só usada, mas foi parceira. É uma perspectiva dura que o texto apresenta, sim. Sugere que, nesses episódios históricos, a igreja, ou setores dela, né, teriam agido como parceiros voluntários, às vezes até com entusiasmo, e não só como um instrumento na mão do poder. Entendi. E como isso tudo se conecta com o pensamento do Hitchens, que o próprio artigo faz questão de citar? A análise que o autor faz no texto liga diretamente os pontos. Ele sugere que o cristianismo institucional, ao longo da história, tenderia a priorizar a ordem acima da liberdade e a submissão acima do pensamento crítico. E isso, segundo a argumentação da fonte, tornaria a instituição um aliado ideológico, conveniente, digamos assim, para figuras com perfil autoritário. Tem até uma frase no artigo que tenta resumir essa visão de forma bem impactante. Qual frase? A cruz que absolve o cacetete, a oração que lava o crime, a Bíblia que cala a Constituição. Mas é fundamental reforçar, né? Essa é a argumentação, a perspectiva específica do autor dessa fonte que a gente está analisando aqui. Claro. É a interpretação dele dos fatos. Então, para a gente amarrar a ideia central que a gente tira desse material, a ligação entre fé organizada e poder autoritário é apresentada ali não como uma falha pontual, sabe? Mas como uma característica que, segundo o autor, se repete na história. Exato. E os eventos recentes que ele cita seriam, nessa visão do texto, só mais um capítulo dessa mesma narrativa, uma atualização desse roteiro. Faz sentido dentro da lógica do artigo. E, para finalizar, acho que fica uma provocação que emerge diretamente do que foi apresentado no texto, né?
Ele nos leva a pensar sobre aquela afirmação do Hitchens que foi citada. Aquela sobre a religião abençoar o mal. Essa mesma. A de que a religião organizada, frequentemente, acaba abençoando o mal em vez de contê-lo. Que tipo de questionamento essa perspectiva, trazida pela fonte, levanta sobre essa intersecção que é tão complexa, tão carregada de história, entre a fé institucional e o poder político? É, uma questão forte para a gente continuar pensando sem dúvida.